A partida entre o Bahia de Rogério Ceni e o Corinthians de Mano Menezes foi muito mais do que um confronto comum. Foi uma verdadeira aula de futebol, mas infelizmente para os torcedores corintianos, foi uma aula ministrada pelo time do Bahia, que humilhou o adversário dentro da própria casa. O cenário pré-eleição tornou a derrota ainda mais impactante para a gestão atual, que é a do Duílio Monteiro Alves, que vai se encerrando de uma forma melancólica. Inclusive as eleições do Corinthians acontecem hoje, no dia 25 de novembro, e sem dúvida isso é uma questão que é muito discutida no Corinthians, que é até polêmica, que é a questão dos dois candidatos, mais especificamente falando sobre o André Negão, que eu vejo nas redes sociais que a torcida do Corinthians tem muita rejeição sobre ele, e com razão, não só falando da pessoa que ele é, mas também do grupo que está apoiando ele, que é a Renovação e Transparência, que há tantos anos rege o Corinthians, e que deixou o time paulista nesse estado que a gente vê atualmente, levando 5-1 dentro de casa para um time que briga contra o rebaixamento. Com todo respeito ao Bahia, que é um bom time, não merecia estar brigando contra o rebaixamento, tem qualidade para alçar voos maiores no campeonato, mas agora até o fim a gente viu que isso não aconteceu, infelizmente, mas não deixa de ser humilhante levar 5-1 dentro de casa. Voltando a falar do jogo, a vitória do Bahia não foi apenas um resultado expressivo, mas foi uma declaração muito clara de que quer permanecer na Série A, o que a gente não viu no Corinthians nesse jogo. Enquanto o Bahia mostrava um futebol determinado e bem eficiente, o Corinthians se via perdido em campo e sem conseguir reagir ao domínio adversário. A primeira metade da partida foi marcada por um verdadeiro domínio do Bahia sobre o Corinthians. Desde o primeiro instante, o Bahia deixou claro que não estava ali só para jogar, mas para segurar sua permanência na Série A e vencer o jogo de forma imoral. Enquanto o Bahia mordia, disputava cada bola, o Corinthians parecia bem perdido em campo, tentando sempre encontrar uma forma de se inserir no jogo, mas não conseguindo. A estratégia do Mano Menezes de jogar com 3 zagueiros e 2 alas se mostrou muito ineficiente diante do Bahia, que estava em outro ritmo. A segunda metade da partida não trouxe alívio para o Corinthians. Mesmo quando o Bahia naturalmente recuou após construir uma vantagem bem interessante, o Corinthians não conseguiu se organizar para aproveitar essa situação. O jogo parecia picotado, com o Bahia fazendo seu jogo e o Corinthians cometendo muitas falhas seguidas, seja erros de passe ou até jogadas individuais que davam errado, jogadores perdendo a bola e tal, como o Wesley, por exemplo, que entrou no jogo mal e não conseguiu dar sequência em muitas jogadas. As escolhas táticas e as substituições do Mano Menezes não foram capazes de reverter a situação. A atuação individual de jogadores corintianos como o Yuri Alberto e o Matheus Bidu foi bem abaixo do esperado, principalmente do Yuri Alberto, que fez uma temporada passada tão boa e esse ano não consegue emplacar de jeito nenhum uma boa sequência. Enquanto o Bahia, com jogadores como o Biel e o Ademir, que entrou depois, mostrou-se ágil e preciso. Os 2 pênaltis que o Gil fez foram reflexo da falta de controle emocional do Corinthians durante o jogo. O desespero foi bem claro e o Bahia, aproveitando-se disso, consolidou a vitória com um placar elástico. O Gil, sem dúvida alguma, é um dos grandes zagueiros que já passaram pelo Corinthians, tem sua história, ganhou títulos, porém, jogo após jogo ele dá motivos para a torcida reclamar e para pedirem sua saída do time. É um zagueiro que já foi muito bom, mas vive uma fase muito ruim. E depois teve o gol de honra do Corinthians marcado pelo Renato Augusto no segundo tempo, mas que não foi suficiente para reverter o quadro. Quando ele fez o gol ainda estava 3-0, virou 3-1, e quando parecia que o Corinthians ia reagir, o Bahia respondeu com Ademir, que diante da displicência da defesa corintiana, aumentou ainda mais a vantagem no placar. A questão que fica não é só que o Corinthians estava despreparado taticamente, mas também mentalmente para esse jogo. O Bahia, por outro lado, mostrou foco, determinação e uma leitura tática muito precisa para o jogo. A Arena Corinthians certamente esperava uma reação do time da casa, mas testemunhou uma atuação simplesmente humilhante para todos os torcedores corintianos. Volto a dizer, o Bahia não apenas venceu em Itaquera, algo que o Rogério Ceni nunca tinha conseguido, mas humilhou o Corinthians, evidenciando a superioridade que vai além dos números do placar. O jogo não foi só uma derrota, foi uma experiência humilhante para os torcedores corintianos, que enfrentaram esse final de temporada horroroso. A gestão do Duílio Monteiro Alves, que já se encaminhava para o fim sem conquistar títulos, agora enfrenta o risco de encerrar sua passagem pelo Corinthians, sem garantir a permanência do time na Série A. A gestão que se encerra no Corinthians terá que lidar não apenas com o legado de uma derrota histórica, mas também com o impacto político, já que as eleições estão acontecendo e com certeza essa derrota histórica vai influenciar em alguns votos de alguns sócios do clube. As organizadas que protestaram no final da partida adicionam uma camada de tensão ao ambiente, enquanto o clube se vê em posição vulnerável em relação à zona de rebaixamento. Já que a gente tocou no assunto de protesto, é bom lembrar que ontem, ao fim da partida, alguns torcedores invadiram o campo e também tentaram invadir uma área que dava acesso aos vestiários do clube, lá na Arena Corinthians. Então, o Corinthians vem passando por momentos complicados, envolvendo a eleição, envolvendo futebol, enfim.
Ainda restam 3 jogos para o Corinthians disputar, enfrentando Vasco, Inter e Coritiba, e o futuro imediato do clube é incerto, e a permanência na Série A também. O desafio é grande e o torcedor corintiano se vê diante de uma realidade bem preocupante, com a esperança de uma reviravolta nas últimas rodadas do campeonato. Eu não acredito que o Corinthians vá cair, mas um resultado desse impacta bastante a moral da equipe, ainda mais quando é dentro de casa, onde o Corinthians sempre teve uma superioridade sobre os seus adversários e sempre foi o local de segurança, digamos assim, do Corinthians. Mas enfim, rapaziada, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like. Quero saber sua opinião, coloque aqui embaixo nos comentários o que vai acontecer com o Corinthians, sobre as eleições, sobre o resultado do jogo, sobre um pouco de tudo. Pode desabafar aqui, torcedor corintiano, rivais, enfim. Vou deixar alguns vídeos sugeridos para você assistir aqui do lado. Se você gostar do meu conteúdo, por favor, se inscreva no canal. E é isso, rapaziada, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.